Olá, meu nome é Amanda e hoje a gente vai falar sobre o tema manejo e tratamento das crises hipertensivas. Para começar, vou introduzir sobre a definição da hipertensão arterial para a gente entender melhor o tema. A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível, definida por níveis tensionais sustentadamente elevados, a ponto de aumentar o risco de eventos cardiovasculares, sejam eles fatais e não fatais, com o benefício de tratar. Então, a hipertensão arterial é quando tem uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e uma diastólica maior ou igual a 90. Agora, a definição da crise hipertensiva. Ela é caracterizada por severa e abrupta elevação da pressão arterial, geralmente definida com valores de uma pressão diastólica ali acima de 120, que está associada ou não à lesão de órgão-alvo, geralmente rápida e progressiva. Os tipos são urgência, emergência e a pseudocrise hipertensiva. Na epidemiologia, a gente tem os dados da Organização Mundial da Saúde que apontam que as doenças cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 17 milhões de mortes por ano, sendo dessas 9,4 milhões decorrentes da hipertensão arterial. E a crise hipertensiva ela está entre as principais complicações decorrentes da hipertensão arterial que levam à procura de serviços de emergência, né? Então, a gente consegue ver na epidemiologia ali que a crise hipertensiva, ela responde por cerca de 0,45% a 59% de todos os atendimentos na emergência hospitalar. E a emergência hipertensiva, ela chega a ser 25% de todos os casos da crise hipertensiva. Como, por exemplo, um acidente vascular encefálico isquêmico, né? Ou edema agudo de pulmão, que eu vou falar melhor mais pra frente. A abordagem da crise hipertensiva, ela se dá a partir do paciente hipertenso. Geralmente ele é de longa data, geralmente um paciente ansioso ou estressado, com má adesão ao tratamento medicamentoso, que apresenta elevação dos níveis pressóricos. Então, com isso, faz com que ele tenha, essa urgência ou essa emergência hipertensiva. Por essa má adesão ao tratamento, às vezes por essa, elevação dos níveis. Então, a elevação da pressão pode ser assintomático ou vir associado a sintomas que não possuem relação com o aumento da pressão, né? Por exemplo, uma cefaleia leve, parestesia, uma dor torácica inespecífica, um mal-estar. E aqui é muito importante a gente saber diferenciar a urgência da emergência. Quando que vai ser uma urgência e quando que vai ser uma emergência hipertensiva. Então, a emergência hipertensiva, ela é quando há o risco de vida. Então, quando ela tem uma lesão ali do órgão-alvo, por exemplo, um acidente vascular cerebral, um edema agudo, um infarto, uma dissecção de aorta, nesses casos, tem que ser tratado com medicamento parenteral em ambiente hospitalar. Já na urgência hipertensiva, é quando não tem lesão desses órgãos-alvos, não tem risco de morte, não tem uma doença envolvida ali no meio, é só mesmo o aumento da pressão diastólica, que geralmente vai estar acima de 120, e que ela consegue ser resolvida com medicação oral e dentro de algumas horas ali ou até dias você já consegue resolver. Aqui a gente consegue ver melhor essa diferença entre a emergência e a urgência hipertensiva, né? Que, igual eu falei, a diferença em onde envolve a lesão de órgão-alvo, né? Onde tem, risco iminente de morte. Agora eu vou começar a falar um pouco melhor da emergência hipertensiva. A emergência hipertensiva é caracterizada por uma elevação crítica da pressão arterial, acompanhada dos sinais que indicam comprometimento de algum órgão-alvo, seja ele um acidente vascular, um edema agudo, um infarto. São situações clínicas sintomáticas em que tem uma elevação acentuada da pressão, geralmente uma sistólica maior que 180 e uma diastólica maior que 120, como eu falei com a lesão do órgão-alvo, né, seja ela aguda e progressiva, e tem um risco iminente de morte. As recomendações gerais para reduzir essa pressão, então tem que ter uma pressão média menor ou igual a 25% na primeira hora, a partir da pressão que o paciente chegar, né? Nas próximas 2 a 6 horas, uma pressão ali entre 160 por 100, e nas próximas 24, 48 horas, uma pressão que fica entre 135 por 85 ali em média, né? Respeitando a particularidade de cada paciente, de cada órgão acometido. O tratamento geralmente se dá por nitroprusiato de sódio, que é a droga de escolha, né, devido à facilidade de manejo, o efeito rápido. Geralmente, os casos de emergência hipertensiva, você vê que tem que ser um paciente que preferencialmente vai ter que ser admitido numa UTI, porque ele tem que ser tratado com um antihipertensivo intravenoso, né, para reduzir essa pressão mais rápido.
porque ele tem a finalidade de impedir a progressão da lesão de órgão-alvo, então tem que monitorizar muito bem e tem que evitar ter hipotensão também, né? Aqui a gente tem uma tabelinha com todos os medicamentos, né, que podem ser usados para caso da emergência hipertensiva. E aqui a gente traz esse fluxograma para a gente entender melhor sobre essa emergência hipertensiva, sobre o que pode causar, sobre quando ou não tratar, né? A emergência hipertensiva também tem situações especiais, como no caso uma encefalopatia hipertensiva. A encefalopatia hipertensiva ela é uma emergência hipertensiva neurológica, caracterizada por sinais e sintomas de edema cerebral secundário à elevação súbita da pressão, né? Então, geralmente recomenda o uso do nitroprusiato de sódio, né? Como eu já havia falado. E nas primeiras 24 a 48 horas, o uso de antihipertensivo de ação oral deve ser iniciado para controlar essa pressão. A gente tem também um AVE hemorrágico, que a hipertensão é o principal fator de risco para o AVE, sendo ele o principal, o hemorrágico. Então, a elevação dessa pressão aumenta o risco da expansão do hematoma e do risco de morte. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que tratar muito bem. Para os indivíduos com apresentação aguda, maior de 6 horas do início do quadro, né? A gente deve manter uma sistólica ali maior que 220 e considerar a redução da PA como uma infusão IV contínua, né? Se a pressão estiver de 150 a 220, deve reduzir a pressão para ela ficar abaixo de 140. No caso do isquêmico, a indicação é a trombólise. Recomenda a redução da pressão menor que 185 por 110, antes de uma terapia fibrinolítica também. E a recomendação aplica a indivíduos que serão submetidos à trombectomia. Então, a pressão ela tem que ser mantida ali maior que 180 nas primeiras 24 horas após trombólise, para não ter prejuízo maior, né? No caso das síndrome coronarianas agudas, elas podem estar acompanhadas da elevação da PA também, né? Então, assim, uma consequência que a gente vê aí que eleva a demanda do oxigênio no miocárdio, né? E a meta nesses casos é que tenha uma sistólica menor que 140, evitar ficar abaixo de 120, tem que tomar muito cuidado nesses casos, e uma diastólica ali entre 70 e 80. O tratamento de preferência, assim, é a nitroglicerina, né, que é indicada nas primeiras 48 horas para o tratamento da hipertensão, dessa isquemia, desde que não tenha a hipotensão. Tem que tomar muito cuidado nesses casos. No caso do edema agudo de pulmão, deve ser controlado na UTI, com uma medicação parenteral, monitoramento e uma redução gradativa da PA. Tem que tomar muito cuidado com redução drásticas da pressão, né? Os agentes farmacológicos geralmente usados são captopril, 25 mg via oral, isordil, a furosemida e a morfina. A morfina ela se mostra quando ela é associada, né, o maior risco de complicação e morte. Então, geralmente ela não é usada em pacientes com IC aguda, né? Se a PA não baixar em 30 minutos, tem que iniciar um antihipertensivo mais potente. Nesse caso, igual eu havia falado anteriormente, o caso do nitroprusiato de sódio, que é o melhor nessa indicação. Temos também como um caso especial a dissecção aguda de aorta, né, que ela sempre deve ser considerada em indivíduos com dor precordial e elevação acentuada da PA. É importante obter o controle adequado da dor com um analgésico. A frequência ela tem que se manter abaixo de 60 e uma diastólica entre 100 e 110. Essa sistólica ela tem que ser alcançada em 20 minutos. Agora eu vou falar um pouco da urgência hipertensiva, né? A urgência hipertensiva é uma situação na qual os níveis de pressão arterial podem provocar prejuízos orgânicos nos próximos dias ou próximas horas, embora não tenha o comprometimento, como eu falei, não tenha a lesão do órgão-alvo. Mas tem que tomar cuidado, obviamente, né? A pressão ela tem que ser reduzida lentamente, entre 24 e 48 horas, com drogas orais já é o suficiente. As urgências hipertensivas elas são situações clínicas sintomáticas em que tem elevação ali da pressão, igual eu falei, geralmente uma sistólica maior que 180, uma diastólica maior que 120, sem lesão de órgão-alvo e sem risco iminente de morte. Alguns exemplos que a gente tem aí de urgências hipertensivas são os níveis pressóricos elevados em portadores de doença coronária estável ou um aneurisma de aorta não dissecante, queimaduras extensas, epistaxes graves, estado de hipercoagulabilidade, pré-operatório, hipertensão na gestação e crises adrenérgicas leves.
O tratamento, então, da urgência hipertensiva, ela consiste, igual eu falei, no tratamento com medicamento oral. Pode ser ele, captopril, uma clonidina, um beta-bloqueador, e deve ser feito com antihipertensivo oral de meia vida curta. Igual, o captopril a gente tem na dose de 25 a 50 miligramas. E a clonidina, que ela também tem uma apresentação de ação mais rápida, em torno de 30 a 60 minutos ali, geralmente ela é usada por conta dessa ação mais rápida dela, na dose de 0,1, 0,2 miligramas. Então, essa pressão ela tem que chegar a 100, a 160 por 100. Se chegar nisso, vale a pena trocar o esquema da droga de meia-vida e mandar para ajuste ambulatorial, né? Não tem o porquê de você ficar mantendo esse paciente no hospital se conseguir chegar na meta. Então, uso de e lembrando, o uso de cápsulas de nefitipina de liberação rápida não é proscrito no caso da urgência. Não é prescrito. Ele é proscrito, né? Então, tipo, ele não é seguro, ele não é eficaz no caso da urgência hipertensiva, né? Porque ele pode provocar uma redução muito rápida, acentuada, pode dar uma isquemia tecidual, então tem que tomar muito cuidado com essas reduções rápidas de pressão. E agora, só para a gente diferenciar também, a gente tem a pseudocrise, tem que tomar muito cuidado, porque a pseudocrise, ela em si é quando tem um evento associado ali naquele paciente. Ele é um paciente hipertenso, geralmente de longa data, um paciente ansioso, um paciente estressado, um paciente que às vezes não tem uma adesão muito certa ao tratamento medicamentoso, que faz essa pressão elevar. Então, geralmente, nesses casos, a pressão ela eleva, ela está relacionada geralmente a eventos dolorosos, eventos emocionais, eventos ansiosos, estresse. Então, geralmente, vem uma cefaleia, uma tontura, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Então, tem que esses pacientes que você percebe isso, você leva para um ambiente mais calmo, às vezes é bom dar um calmante para ele, para ver se ele acalma, né? Porque às vezes isso vai fazer ele diminuir a pressão, às vezes tá sentindo muita dor, um analgésico ali já faz aliviar mesmo essa pressão. Então, a elevação da pressão ela pode ser assintomática ou vir com sintomas, que não possuem relação com o aumento da pressão, né? Como você fala, é uma parestesia, um mal-estar. E esses pacientes eles têm que ser orientados a procurar um atendimento ambulatorial para hipertensão e também, igual eu falei, beneficiar do uso de ansiolítico, às vezes para ansiedade, o analgésico para dor, que muitas vezes essas situações fazem aumentar a pressão. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.